Olá, pessoal. Estou aqui então para gravar nossa aula, né, de hoje, do dia 25 de março de 2020, da nossa disciplina de Filosofia da Ciência e Deontologia, né? A aula de hoje é a respeito da nossa unidade 5, que vai trabalhar as questões da deontologia e da disseologia, ok? É importante avisar que essa aula é um complemento do material que nós vamos trabalhar no dia de hoje, né? Que também terá um texto e a atividade relacionada ao texto e à aula, que ficará tudo disponível para vocês no Google Classroom, ok? Então é isso aí, vamos lá. Bom, para falarmos de deontologia e de disseologia, é importante iniciarmos com o conceito de ética. Por quê? Porque tanto a deontologia quanto a disseologia estarão vinculadas à noção de ética. Pois bem, o que é ética? Né? Como pensarmos esse conceito tão importante, né, e tão caro para nós ao longo da história da humanidade e, sobretudo, nos dias atuais. Né? Nos dias atuais. Bom, primeira questão importante. A, a ética ela é definida de uma maneira geral como o modo de ser, né? E a partir daí entendemos a ética como a ciência que procura compreender, né, o comportamento do indivíduo, do homem na sociedade. Com um aspecto importante. A ética, ela busca a universalidade desses comportamentos, ou seja, estabelecer um padrão universal de conduta do homem, ok? Na filosofia antiga, né, os primeiros pensadores que se dedicaram a essa universalidade de um comportamento, né, foram Sócrates, Platão e Aristóteles. É importante salientar que, guardadas as devidas diferenças desses pensadores, né, todos entendiam a ética como uma conduta do comportamento e do pensamento racional do homem. Ou seja, se o homem é um ser racional, logo a tendência de se comportar de maneira ética seria uma consequência, ok? Bom, e aí, né, nós temos uma importante questão a pensar, que é a seguinte. De fato, a ética ela é fruto dessa universalidade racional do homem. Por quê? Porque nós temos também, né, nessa mesma perspectiva da conduta do homem, as particularidades, ou seja, os comportamentos específicos de determinados grupos humanos, tá? As práticas, os costumes e assim por diante. E exatamente para diferenciar essa procura de uma universalidade do comportamento, que é a ética,
das condutas específicas e particulares de grupos que nós temos a moral. Então, ética e moral são complementares nessa perspectiva de compreender as condutas. A ética tende e busca a universalidade do comportamento, enquanto a moral trabalha com as questões particulares, específicas, dos costumes dos grupos. Bom, o segundo passo para a gente pensar a questão da ética é entender que há uma ética que trata da questão do comportamento do cidadão, é o que nós chamamos de ética civil, e uma ética que trata do comportamento profissional do indivíduo. Tá? E é exatamente aqui que entra a nossa temática da deontologia e da disseologia. Então, pessoal, é importante entendermos o seguinte: a deontologia, ela é a ciência dos deveres de que cada profissional tem nas suas atividades, ok? Então, é importante reforçarmos isso. A deontologia é a ciência que estuda os deveres que cada trabalhador tem na sua profissão. E a disseologia é a ciência dos direitos que cada trabalhador tem diante do exercício da sua prática profissional. Tudo bem? Um importante pensador que é considerado o responsável por desenvolver a deontologia é o filósofo Hieronyme Bentham, tá? Que na Inglaterra foi um dos fundadores da chamada filosofia utilitarista. E o Bentham, ele trabalha com essa questão, né, do nosso comportamento, das nossas ações voltadas e orientadas para resultados, né, que visam o bem-estar e a felicidade da maioria, tá? Ou seja, a ideia dessa perspectiva do dever, da ação moral do indivíduo, está vinculado ao resultado que ela proporciona. Vou dar um exemplo. Uma ação é considerada moralmente correta quando ela traz como consequência mais benefícios do que prejuízos para o indivíduo ou determinados grupos de indivíduos. Tá? Então, essa é uma questão. Bom, além do Hieronyme Bentham, um outro pensador moderno do século XVIII, um alemão, o Kant, também fez uma análise bastante interessante e profunda sobre a questão da moral, né? É importante entender que, para o Kant, o homem, por ser racional, ele deve agir ou ele age por dever moral. Por quê? Porque a questão da moral está vinculada à racionalidade, à razão e assim por diante.
é o que ele chama de imperativo categórico, mas que não entrarei aqui, tá? É importante, então, entendermos que a deontologia ela se ocupará das questões vinculadas aos deveres. E aí, pensando especificamente no curso de agronomia, né, que deveres são esses? São os deveres que vocês têm ante a prática profissional. São os deveres profissionais. Por isso que é fundamental essa nossa disciplina, né, de filosofia abordar os aspectos dos deveres profissionais. É claro que a deontologia, assim como a disseologia de vocês, né, estarão estruturadas a partir do código de ética, que é um tema que nós veremos em aulas posteriores, ok? Então é isso. Os deveres profissionais do agrônomo perante a sociedade, perante o profissional, perante o meio ambiente e assim por diante. Bom, se a deontologia é a ciência dos deveres profissionais do agrônomo, o que é a disseologia? Tá? Via de regra, a disseologia é entendida como a ciência que estuda os direitos das profissões. Consequentemente, né, a disseologia abordará os direitos que vocês, agrônomos, terão diante da prática do exercício da profissão de vocês, ok? Então, é importante que entendamos que tanto a deontologia quanto a disseologia, elas devem ser utilizadas para formar uma consciência profissional de vocês, tá? Então isso é muito importante, sobretudo nesses tempos tão confusos e que os valores estão sendo modificados com intensidades e assim por diante, ok? É importante também dizer que na agronomia, né, nós temos órgãos colegiados responsáveis em garantir tanto os deveres quanto os direitos que os senhores e as senhoras terão nas atividades, né? Temos o Conselho Regional, que é o CREA, temos o Conselho Federal, que é o CONFEA, entre outros institutos coletivos. Então, pessoal, finalizando aí essa nossa reflexão, eu quero que vocês considerem a importância dessa temática dos deveres e dos direitos diante da atividade profissional, né? Em um momento em que nós passamos por instabilidades, por crises e por dúvidas e incertezas, essa questão do aspecto ético, do aspecto moral, dos deveres, dos direitos, são cada vez mais fundamentais para edificarmos um novo homem, um novo profissional que tenha uma conduta de responsabilidade diante do próximo e, sobretudo, do nosso planeta, ok? Valeu! E espero que essas palavras possam auxiliá-los na leitura, no entendimento, na reflexão e, sobretudo, na formação de vocês. Abraço!